A graça e a paz, queridos irmãos e amigos, a vocês promessistas e não promessistas, que nos dão a honra de estarem conosco nesta oportunidade. Eu sou o pastor Wilbert, esta é a Escola Bíblica Especial e dentro de instantes estaremos refletindo a respeito da Palavra de Deus. Antes de nós começarmos a nossa programação, eu gostaria de sugerir a você que está nos assistindo para compartilhar este link, a fim de que outras pessoas possam ser abençoadas com a boa e perfeita Palavra de Deus. Caso você ainda não seja inscrito, eu também solicito a sua inscrição. Quanto mais nós tivermos interação por parte daqueles que nos assistem, maiores serão as chances de nós alcançarmos outras pessoas com o Evangelho. Em instantes, a gente retorna. Deus abençoe, até daqui a pouco. Olá, meus irmãos, estamos de volta. Espero que você já tenha compartilhado o link desta programação. Como eu disse agora há pouco, nós estamos na Escola Bíblica Especial. A Igreja Adventista da Promessa tem um chamado histórico para a área do ensino e nós entendemos a Escola Bíblica como uma ferramenta muito importante. E pela graça de Deus, todas as semanas nós temos esse momento, um momento de reflexão a respeito da lição bíblica que é estudada todos os sábados, seja no horário da manhã ou no horário da tarde, nas nossas igrejas locais. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando a lição que tem como tema Como os cristãos veem o mundo. E hoje, para nós darmos sequência à nossa série de estudo, nós estaremos estudando a lição de número 8, cujo tema é O que é a verdade. Nós temos a honra de receber o pastor Júnior. Pastor Júnior, é um prazer ter você aqui com a gente, é uma satisfação. Por favor, eu sei que você já esteve aqui neste ambiente, mas novamente dê uma saudação aos nossos irmãos, apresente aí também o seu ministério, em que área você tem atuado na Igreja Adventista da Promessa. Pastor Wilbert, graça e paz, todos que nos acompanham, nos assistem. Para mim é uma satisfação poder retornar a esse programa, é um programa tão importante, tão representativo, como você disse, para o nosso chamado histórico, né? Hoje, né, atualmente, eu trabalho vinculado diretamente à Agência Humanitária Brasil, sou diretor da Agência Humanitária Brasil, né? E a gente acumula também a função de professor do CETAP, né? Então, ali na área de história sempre, né? Contando história sempre, e é uma satisfação poder compartilhar desse momento com você aqui também. Amém, pastor Júnior. O pastor Júnior já esteve aqui em outro momento. Vocês que nos acompanham vão se lembrar, ele tem de fato aí uma veia histórica nas suas palavras, é a sua área de domínio, a gente vai sempre estar aprendendo com ele. Pastor, muito obrigado novamente, a gente vai aqui passar esses momentos juntos, refletindo, e tenho certeza, a gente vai ser edificado. Sim. Haverá uma reciprocidade de edificação. Sim. A gente vai edificar os irmãos, mas vocês de casa também nos edificam. A gente tendo ciência que vocês estão aí interagindo conosco, tenha certeza que a edificação também chega até nós. Pois bem, pastor Júnior, vamos Sim. dar sequência aí ao estudo de cosmovisão bíblica. A gente vem conversando semanalmente. Sim. E hoje a gente vai falar a respeito dessa pergunta: o que é a verdade? Via de regra, nós temos, ao longo das nossas lições, respondido algumas perguntas triviais para o assunto. Sim. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que parece lógico do ponto de vista religioso, Sim. mas por conta da pós-modernidade, ele tem se tornado relativo, não tão lógico assim. Sim. Sim. A gente pode dizer que nos dias de hoje a gente vive o que muitos chamam de relativização da verdade. Correto. O que antes era absoluto, hoje não é tão absoluto assim para muitas pessoas. Todavia, nós tentamos enxergar o mundo da maneira correta, à luz das Sagradas Escrituras. Isso. A lente pela qual o cristão ele enxerga o mundo não é pela lente da racionalidade humana,
mas pela lente das Escrituras. Muito bem. E é com base nas Escrituras que a gente vai estar conversando sobre a verdade, sobre o que de fato é a verdade. E eu gostaria aí, de bate-pronto, começar aqui a nossa lição com o texto bíblico referencial da semana, que está registrado em João capítulo 17, versículo 17, que diz assim, é uma oração de Jesus, Jesus dizendo, consagra-os na verdade que é a tua palavra. Jesus ele fez essa declaração quando estava orando pelos seus discípulos e orando por nós, Pastor Júnior. Então, assim, antes da gente explorar os tópicos da lição, eu queria que você falasse um pouco a respeito do tema e fizesse um link aí com esse versículo que tem a ver com a oração intercessória de Jesus. Ok. Bom, quando você propõe que nós seguimos, né, de acordo com a lição, nós seguimos a verdade, ou não só a verdade, mas todos os padrões a partir da Escritura. Quando a gente vai para a Escritura e a gente vai para o pensamento dos primeiros séculos, nós temos uma questão que é simples, que é uma questão dos absolutos. E a Bíblia, ela lida com verdades absolutas. Legal. A Bíblia não relativiza as coisas. Começar a lição assim, com essa frase, eu penso que é perfeito, pastor. Repete essa frase, por favor. Então, a Bíblia, ela lida com questões absolutas, com conceitos absolutos. Existe só um Deus. Ponto. Não existem vários deuses. Existe só uma verdade. Não existem várias verdades. Existe só uma ressurreição, que é de fato, né, para as pessoas que vão ser salvas. Não existem duas ressurreições para sermos salvos, correto? Então, a Bíblia ela é muito clássica nisso, ela é muito enfática nisso. Não há como relativizar. O grande problema nosso que a gente vive na pós-modernidade é justamente a relativização de conceitos absolutos. E aí, quando você começa a relativizar o que é absoluto, você começa a perder o foco daquilo que é de fato. Então, hoje, todos os caminhos levam a Deus. Mas, segundo a Bíblia, não é assim. E bacana, porque quando Jesus orou nessa oração intercessória, lembrando que ele orava pelos seus discípulos imediatos, mas ele mesmo disse, Pai, eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Jesus se preocupou para que a verdade não fosse perdida. Isso. Ele disse para o Pai, Pai, consagra-os na verdade. Tem versões que dizem, santifica-os, separa-os na verdade. Isso. Então, assim, olha a preocupação de Jesus. Jesus, assim, na sua oração, né, antes de ir à cruz, Jesus está orando, Jesus está preocupado para que a verdade não se ausentasse do coração dos seus. E outra questão importante, ele complementa o raciocínio dizendo, a verdade que é a tua palavra. Muito bem. Então, ele não deixa nenhum precedente. Não tem outro parâmetro. O parâmetro é um só. Qual é o parâmetro? O parâmetro é a palavra. Simples assim. E Jesus, assim, ele faz questão de destacar, né? A verdade já existe. Quando ele fala para o Pai, santifica-os na verdade, ele não está falando de uma verdade que ainda seria revelada. Justo. Jesus está falando das Escrituras, Jesus está falando do Logos, Jesus está falando do Verbo. Algo palpável. Jesus está falando dele mesmo. Algo palpável. Eu acho que esse conceito é legal, Wilbert, porque assim, a verdade, ela foi relativizada e ela parece que é um negócio totalmente... Que ela não é palpável, a verdade não é palpável, a verdade é o que eu quero que ela seja. Só que aqui a Escritura, ela nos dá um princípio de que a verdade, ela é palpável. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. O artigo definido, o caminho. Eu sou a vida. A verdade, Isso. A vida, não é um caminho, não é uma verdade, não é uma vida. E o que é interessante aqui, Wilbert, por quê? Porque quando a gente pega essa palavra no grego, aletheia, a palavra aletheia, ela vem de um platonismo. Ela vem de um platonismo onde a verdade ela é algo totalmente metafísico. Olha que curioso isso. E Jesus pega algo que é metafísico na filosofia, usa o mesmo termo, a mesma expressão, é a mesmíssima. A palavra aletheia surge da teoria da reminiscência de Platão. É daí que vem a verdade. O nosso tempo aqui não permite, mas... Quanto você puder resumir para a gente poder entender, é bacana. Mas assim, a aletheia, a grosso modo falando, a aletheia é uma ausência de esquecimento.
Então, a teoria da reminiscência de Platão, ela vai buscar um conceito metafísico do mundo das ideias, onde a alma vivia no mundo das ideias e vem para o mundo terreno. Quando ela faz essa ultrapassagem do mundo das ideias para o mundo terreno, ela passa por um processo que chama-se processo de beber a água do rio Lete. O rio Lete era um rio sagrado que gerava o conhecimento. Então, quando você bebe, né, ou ele apaga o conhecimento, melhor dizendo. Então, quando você bebe da água do rio Lete, automaticamente você esquece, ou seja, a psique, na filosofia platônica, esquece do que ela vivia no mundo das ideias e passa a viver no mundo sensível. Então, tudo que ela tem aqui são lembranças. Então, o que é a aletheia na filosofia platônica? A aletheia é quando você não bebe da água do rio Lete. Toda a palavra grega que tem esse sufixo, né? Esse prefixo, perdão, com a é uma negação. Sim. Então, o que é uma aletheia? A ausência de alguma coisa, ou seja, a ausência do esquecimento. Olha aí, que show. Então, é um negócio que é totalmente impessoal, que é totalmente conceitual. Jesus fala, não, eu sou a verdade. E assim, ele está dando essa ênfase porque até mesmo naquela época havia uma confusão sobre o que era verdade e o que não era verdade. Sim. Não é algo da pós-modernidade, né? Exatamente. Em todas as épocas, essa questão da verdade ela foi amplamente discutida. E Jesus ele não tá deixando brechas. Não, olha, a verdade existe, ela não é relativa, a verdade é absoluta. Isso. E se vocês quiserem entender o que é verdade, olhem para mim. Isso. Porque perfeito. eu sou a verdade. Perfeito, perfeito. É isso. Pastor, a gente vai dar sequência, né? O tempo urge, né? A gente precisa remi-lo. A gente tem 2 tópicos aqui que falam sobre a verdade e a Bíblia. O pastor já fez questão de comentar, e a verdade está diretamente ligada às Escrituras. E também a gente precisa discutir a verdade diante de todos os desafios pós-modernos. Ok. Mas por uma questão didática, até porque as lições anteriores têm sido trabalhadas dessa forma, a gente vai para as perguntas. Eu vou apresentar as perguntas da lição, a você que tem lição bíblica, eu vou direcionar dessa forma. Você que não a possui, você poderá acompanhar porque eu vou fazer a leitura e também a pergunta vai aparecer aqui debaixo na tela, tá certo? Então, pastor Júnior, vou fazer aqui a pergunta, a primeira delas, para que você possa nos ajudar nessa reflexão. Com base nos parágrafos introdutórios, responda quais são as teorias a respeito da verdade. Em linhas gerais, como se entende a verdade na pós-modernidade? Quais são as teorias sobre a verdade? Logo na introdução aqui da nossa lição, para quem possui, existem algumas múltiplas teorias sobre o assunto. Então, assim, quais são essas teorias e como é que se entende verdade hoje no mundo pós-moderno? Boa pergunta, pastor. É importante para a gente compreender, eu acho que esse conceito dessa verdade pós-moderna, que a gente estava falando que ela é relativizada, é importante a gente passar por um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele surge a partir de um movimento filosófico muito forte, que vai logo depois da Idade Média. Então você tem, basicamente, os racionalistas, onde o pai dessa criança é René Descartes, um filósofo francês, e você tem David Hume, você tem outros filósofos, John Locke, filósofos ingleses. Então você tem, de um lado, o racionalismo francês e o empirismo inglês, onde tudo é natural para os filósofos ingleses, e para René Descartes, tudo é da cabeça, tudo é do raciocínio. Isso dá uma confusão. Quando Immanuel Kant surge, Immanuel Kant vai dizer assim, não, nem os empiristas estão errados, nem os racionalistas. Por quê? Porque existe um conceito filosófico de conhecimento, que ele vai chamar de epistemologia. Então, a epistemologia kantiana, ela vai explodir como se fosse um baluarte da filosofia. Tanto que Immanuel Kant é um dos grandes filósofos do mundo ocidental, europeu. E ele vai dizer, gente, todo mundo tem os seus conhecimentos e as suas verdades. Todo mundo.
eles podem não fazer sentido para muita gente, mas quando você junta esses dois conceitos, o que é verdade e o que é conhecimento, ele gera um núcleo de verdades justificadas. Então, por exemplo, tem coisas que são verdades para você, que são verdades para nós, cristãos, mas que não são verdades para um muçulmano, por exemplo. Na concepção de Kant, tanto nós estamos corretos, como eles estão corretos, porque vai da bagagem que eles têm de vida. Todos os caminhos levam a Deus, nesse raciocínio. Exatamente. Então, como essa filosofia, essa epistemologia, ela é muito forte, logo você relativiza tudo. Então, a pós-modernidade, ela vai beber dessa fonte. Nessa linha, pastor, ficaria difícil a gente determinar o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que é antiético, porque se existem múltiplas verdades, então logo tudo é lícito. Exatamente. O que acontece? E aí a gente vai para um outro conceito. Quando Aristóteles, cria essa tríade, ethos, pathos e logos, então existe essa tríade. No conceito da retórica, ele diz que ethos isso é espetacular. Ele vai dizer que ethos, aí daí vem a palavra ética no nosso vocabulário. Sim. Ethos é uma fala, é um discurso, ou é uma verdade que vem, isso aqui é fantástico, que vem de alguém que tem autoridade para aquilo. Então, uma verdade, ou seja, algo só é ethos, algo só é verdade, dependendo de onde vem. Por quê? Eles lidaram durante muitos anos, principalmente Sócrates, lidaram com os sofistas. E os sofistas, eles tinham um princípio. O princípio é ganhar o debate. Se é verdade ou não, pouco importa. E aí é onde entra o pathos. O pathos é o poder de persuasão. Então os sofistas, eles estavam pouco preocupados com ethos, mas muito preocupados com o pathos. E faziam isso através do logos, que é o discurso. Aí, olha que negócio espetacular aqui. Vamos pegar isso para nós. Essa palavra ethos, para nós ela é importante. Essa palavra ethos, a verdade deve ser acreditado a partir de quem vem. De quem vem a Escritura? Fechou. Vem de Deus. É suficiente. Cara, a fonte é suficiente para nós crermos. A fonte é tudo para nós compreendermos. A fonte é essencial. Vem de quem? Vem de Deus. Se vem de Deus, há erros em Deus. Há equívocos em Deus. Há enganos em Deus. Então nós entendemos a verdade vem de Deus. Pronto, acabou. Até porque se nós não acreditarmos que existe uma verdade única, uma verdade ad eterna, em cada época você vai ter uma verdade diferente. Uma verdade moldada pelo tempo. Pelo tempo, pelas conveniências. Exatamente, moldada pela conveniência. Isso. Então, a sociedade se desfará. Isso. Então, assim, existem diversos conceitos a respeito do assunto, Isso. mas nós cremos, porque a Bíblia é enfática nisso, que a única verdade provém de Jesus e está registrado nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos deixar de fazer essa conexão, pastor, porque Cristo é a palavra encarnada, Isso. né? E a Bíblia é a verdade escrita. Então, Isso. a Bíblia, ela não se dissocia da palavra encarnada, que é Jesus. Então, quando Jesus fala da verdade, ele está falando das Escrituras. Então, a palavra de Deus continua tendo a mesma autoridade, a palavra de Deus continua sendo a única fonte de verdade. Exato. O apóstolo Paulo diz, né? Esta palavra é digna de toda a aceitação. Essa palavra é fiel e verdadeira. Isso. Pastor, nessa linha de raciocínio, às vezes eu vou chamá-lo de pastor, às vezes eu vou chamá-lo de Júnior, é bem possível que eu chame também de professor ao longo aqui da nossa conversa, tá bom, meu irmão? Então vamos lá. Quais são os sentidos da palavra verdade? Quais são os sentidos, assim, etimológicos, né? A Bíblia foi escrita tanto no grego como também no hebraico, tem algumas partes no aramaico, no Antigo Testamento, mas assim, quais são as origens no grego e no hebraico da palavra verdade, para que a gente possa assim se aprofundar no assunto, pastor? Fala com a gente aí, por favor. Isso. No hebraico, a palavra mais usual era o emê.
a palavra mais comum, porque é mais aparece, né? O emê, que justamente tem essa característica, né? De algo que é sólido, algo que é palpável, algo que é confiável. Basicamente é isso. A aletheia nós já falamos, Isso. explicamos bastante aqui sobre a aletheia, o termo aletheia, Sim. de onde vem, para onde vai. Fez até uma exposição histórica. Né, filosófica, exatamente. Né? E aí, eu penso que esses dois termos, eles se encaixam justamente nessa ideia que a gente estava acabando de falar, que é de onde vem, qual é a raiz do conceito, qual é a raiz da informação, de onde vem essa informação? É uma informação sólida? É sólida. Por que ela é sólida? Porque ela vem de Deus. Opa, peraí, ela vem de Deus? Ela vem de Deus. Então Deus... Por que essa verdade sólida a gente pode considerar ela hoje? Mesmo há quantos milênios estamos falando do Antigo Testamento? Por que ela é sólida? Por uma razão simples. Deus é imutável. Amém. Querido Júnior, tá ótimo, tá ótimo. A discussão tá excelente. A gente vai agora dar um intervalo. Você que está em casa, continue com sua Bíblia na mão. Você que tem a lição bíblica, continue com ela folheando-a. Daqui a pouco a gente retorna, a gente continua a nossa conversa. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Estamos de volta, queridos irmãos, aqui na Escola Bíblica Especial, dando sequência à nossa reflexão, ao nosso debate, à nossa discussão sobre a lição de número 8, o que é a verdade. Agora há pouco, o Júnior falou sobre as duas expressões originais da Bíblia que significam verdade, emê e aletheia. Emê no sentido daquilo que é firme, daquilo que é sólido. E aletheia, aquilo que corresponde à verdade dos fatos.
Nós entendemos que a verdade é única, a verdade é única porque é sólida, a verdade é única porque vem de Deus e corresponde à verdade dos fatos, corresponde à realidade de tudo aquilo que podemos considerar como verdadeiro. Dando sequência, pastor, professor Júnior, a gente vai agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta da nossa lição, ela nos diz o seguinte, vai aparecer aqui na tela, acompanha aí, por favor. Responda qual o chamado, o alerta e a convocação que a Escritura faz aos cristãos em relação à verdade. A gente já entendeu aí os conceitos. Joia. A gente já refletiu sobre a filosofia do assunto, né? Por que a pós-modernidade ela tem dificuldade de entender a verdade como algo absoluto. Mas aí qual é o alerta e a convocação que as Escrituras nos fazem a respeito da verdade, pastor? Muito por favor. bem. O chamado não poderia ser outro, a não ser andar na verdade, né? É o texto que a gente pegou no início, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então não tem como andar em outro lugar que não seja na verdade. E aí isso é importante, Wilbert, porque a gente vai entender o que é andar na verdade. Que é assim, tá bom, eu sou cristão. Isso é suficiente para andar na verdade? Isso é suficiente para estar santificado na verdade? Quais são as minhas ações? Então, a Escritura lá nos mostra que a verdade, como a gente estava falando antes, diferente de um conceito meramente metafísico, isso precisa ser praticado. Então, não é algo só de discurso, não é só no púlpito, não é só na igreja. É prático, né? É prático, é dia a dia. Que né? é um perigo, né? A gente que vive aí a religião, porque a religião não é uma coisa ruim, não estou falando no sentido pejorativo. Sim. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira teórico. Vira. E a teoria, sem a prática, segundo Jesus, é hipocrisia. Exato. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Peraí, a verdade, então eu preciso entender bem esse conceito de verdade. Então a verdade, conforme a Escritura, ela não é um discurso retórico. Ela é um discurso de vida. É vida falando sobre verdade. Nos meus relacionamentos, na minha forma de lidar com a minha família, na minha forma de lidar com os irmãos da igreja, nos meus negócios. E essa é a diferença, Júnior, porque a verdade que o Evangelho apresenta, ela é uma verdade transformadora. Exatamente. Não é apenas um conceito filosófico. Exatamente. Não é um ponto de vista sobre o mundo. A verdade, ela é transformadora. Sim. Ela muda todas as áreas da nossa vida. Sim, exatamente isso. Então, esse é o chamado. Eu acredito que o alerta, ele tem muito a ver com assim, olha, cuidado com as verdades que estão sendo ditas por aí. E aí a pergunta é, será que as verdades que estão sendo ditas são de fato verdades? Acho que esse alerta é importante para nós. Porque tem coisa que parece muito bonitinho, né? Não, isso aqui é bonitinho. A gente está vivendo um momento do politicamente correto, né? Então, mas isso aqui também é verdade. Será que é verdade? E até por nós somos estimulados assim a permitir as muitas verdades à nossa volta por uma questão de paz coletiva. Coletiva. Né? Para manter a paz com todos, vamos dizer que tudo é verdade. Isso. Senão eu vou ter problema com meu vizinho, problema com meu colega de faculdade, meu colega de trabalho. Então, não. Olha, você tem a sua verdade, pode continuar acreditando. Essa verdade aí é abençoada por Deus, assim como a minha verdade é abençoada por Deus. E não é bem assim, né? E aí é o Kant de novo, né? Isso. É o Kant de novo que torna todos os conceitos líquidos, né? Então ele vai se adequando, né? Aí um exemplo bem legal para nós é o exemplo dos cristãos dos primeiros séculos, até o século IV, onde eles eram perseguidos. Por quê? Por causa da verdade. E é um exemplo fenomenal, né? Porque se a verdade fosse tão relativa assim, os discípulos não entregariam as próprias vidas Exatamente. pela verdade. Ninguém precisava morrer. Eles morriam, né? Eles eram mártires da verdade. Exato. Martirizados por causa da verdade.
né? Maravilhoso, maravilhoso. Júnior, vamos lá. Quarta pergunta, né? Como devemos entender a verdade cristã em nossa época pós-moderna? O que dizer frente às teorias que negam a verdade? A pós-modernidade, né, assim, ela é muito sedutora, porque o próprio nome pós-moderno é um nome elegante. Uhum. Vivemos na era pós-moderna. Uhum. Embora a pós-modernidade tenha os seus benefícios, nós estamos falando aqui de verdades sagradas, verdades inegociáveis. Isso. Então, assim, diante dessa pós-modernidade, né, como é que a gente pode entender a verdade, Júnior? Como é que a gente pode entender essa verdade que vem do coração de Deus? Eu penso que a gente precisa voltar lá no começo da nossa conversa, né? A gente começa assim, olha, existem verdades que estão sendo ditas que não são verdades, coisas que são passadas para nós que não são verdades, como nós devemos entender a verdade. Do ponto de vista bíblico, a verdade é algo absoluto, não tem negócio. A verdade é um conceito absoluto, não existe meia-verdade, porque meia-verdade é uma mentira inteira. Sim, 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 sim. Então, assim, É verdade ou não é? é ou não é. E a Bíblia trabalha muito com esse dualismo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você tem Deus, ou você não tem Deus. Ou você tem a verdade, ou você não tem a verdade. Então a Bíblia ela é muito simples nesse sentido. E Jesus nunca nunca ficou constrangido em dizer que a verdade precisa ser completa, né? Precisa ser a mesma verdade. A verdade tem que ser a verdade que tem coração de Deus. Quando aquela mulher, a mulher samaritana, ela perguntou a Jesus, né, a respeito do lugar da adoração, Jesus falou sobre isso, né? Que nem neste monte, nem em Jerusalém, porque aqueles que adoram o Pai, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus ele não tem dificuldade de contrariar as pessoas que não caminham na verdade. Talvez eu tenho a impressão, Júnior, que assim, esse sentimento da paz coletiva seja um dos nossos grandes desafios. Exato. Para perseverar na verdade, porque Exato. a gente não quer se indispor com ninguém. Exato. É mais cômodo. É mais cômodo. Aí o que entrou, né? Entrou a palavrinha chamada respeito. Então eu te respeito, você me respeita, a gente convive Isso. bem. Então a gente não se confronta e a gente convive bem. E diga-se de passagem, quando a gente fala de confronto, ninguém está falando de palavras ofensivas. Não, de guerra, de briga. Não, de forma nenhuma, de agressões. Não. Nós estamos falando de contrariar aquilo que não é verdadeiro. Isso. E não é um crime, né? A gente não pode viver uma ditadura da opinião, onde a gente não tem coragem de expor os nossos valores, expor as doutrinas que abraçamos, as doutrinas que aprendemos. E aí, Wilbert, eu acho que tem uma cilada quando você fala aqui de pós-modernidade para nós. Por que eu vejo como uma cilada? A cilada é o seguinte: você tem a sua verdade, mas o outro também tem a verdade dele. Todo mundo tem a sua verdade. Só que assim, daqui a pouco a gente não sabe mais quem tem a verdade. E aí, para nós, onde eu vejo a casca de banana aqui, né? Onde eu vejo a cilada aqui. Olha, não, ele tem a verdade dele. E aí eu não luto pela verdade. Eu me acomodo na verdade. E daqui a pouco eu corro o risco de estar vivendo a mesma verdade do outro. E vou abandonando a verdade bíblica, absoluta, para me acomodar com outras verdades. Talvez este seja o maior desafio da igreja pós-moderna. Entender que a verdade é algo sólido, ao invés de tentar me adequar ao sistema, entendeu? E não tem jeito, né? Se a gente quiser agradar a Deus, certa ocasião, Pedro nos ensinou isso, né? Antes importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Aos homens. Nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo. A gente tem um problema seríssimo de querer ser aceito por todos. E pregar e viver a verdade implica ser rejeitado. Em alguns momentos. Ser desprezado.
E nós não podemos ter crise com isso. Crise com o desprezo, crise com as críticas. Se o intuito for defender a verdade que a gente recebe de Deus e a gente crê, se necessário for, a gente tem que perder a vida. Se minha base é sólida, não há o que temer. Isso aí, meu irmão. Meus amados, como de costume, as nossas lições elas são teológicas, elas têm um aspecto de conhecimento das Escrituras, mas também são aplicativas. Todas as nossas lições ela têm um momento de aplicação. E nós temos duas aplicações que são sugeridas aqui pelo autor da lição, que nos dizem o seguinte: a verdade deve ser conhecida e a verdade deve ser anunciada. Diante daquilo que a gente aprendeu sobre esse assunto, a proposta da lição é a seguinte: nós temos que conhecer, nós temos que nos aprofundar, nós temos que dominar a verdade, mas nós temos que propagá-la também. Nós temos que anunciá-la, sem receios e sem temores. Junião, meu querido, diante dessas duas aplicações, a gente gostaria de ouvir aí o teu parecer. Eu usei uma quarta expressão, né? Pastor, Júnior, professor, agora Junião. Vamos lá, meu irmão. O papo está ficando íntimo. Muito bem, Herbert. Eu acredito que o primeiro tópico está diretamente ligado ao segundo. Porque se você não conhece a verdade, como é que você vai falar algo? Como é que você vai anunciar algo que você não conhece? Então não faz nenhum sentido. Então é essencial que eu conheça, que eu entenda, e detalhe importante, que a minha vida seja pautada nisso. Porque senão é só papo, é só blá blá blá. Então a minha vida, o meu testemunho, o meu dia a dia mostra, dá indícios, dá indicativos de que eu conheço a verdade. Ok, agora eu preciso anunciar. Outras pessoas vão ficar sabendo da verdade, porque a verdade está comigo. E você falou, né? A gente tem que praticar a partir daquilo que a gente conhece. E esse conhecimento, ele é contínuo. Exato. O profeta Oséias, no capítulo 6, do livro que carrega o seu nome, no versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a verdade, assim, ela precisa ser conhecida dia após dia. Isso. Embora nós saibamos que Jesus Cristo em si é a verdade, os seus ensinos são profundos e a cada dia nós temos o que aprender com ele, através da sua palavra. A gente cresce, Pedro disse, né, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Isso. Só que aí é o que o Júnior disse, a gente precisa conhecer e não apenas no sentido de acumular informação. Isso, não é um aspecto só cognitivo. Isso, a gente precisa colocar isso, engendrar isso no nosso comportamento. No prático, no dia a dia. No prático, e eu acho que é muito bacana. Como é que eu sei que eu conheço a palavra? A partir das minhas, da minha conduta. A partir da maneira como eu me comporto no dia a dia. Exatamente. Como é que eu lido com os meus negócios? Exatamente. Quando eu lido lá com os meus clientes, eu demonstro conhecer a verdade? Isso. Como é que que tipo de aluno eu sou na universidade? Isso. Que tipo de estudante eu sou lá no ensino médio? Que tipo de funcionário que eu sou? Que tipo de patrão, que tipo de funcionário? Você disse agora há pouco, que tipo de marido que eu sou? Que tipo de pai que eu sou? Isso. Tudo isso demonstra se a gente conhece ou não a verdade. Isso. Né? Porque se a gente apenas tem a teoria, é como diz o próprio profeta Isaías, a palavra que foi repetida por Jesus, né? Esse povo me honra com lábios. Isso. Está lá em Isaías 29:13. Esse povo me honra com lábios. O coração. Mas o coração está distante. Jesus, Júnior, Jesus, ele denuncia esse tipo de comportamento. Isso. Teoria e prática precisam caminhar juntas. Né? E na questão de ser anunciada, você já falou que assim, o anúncio tem a ver com o meu testemunho. Testemunho também, né? Mas isso quer dizer, Júnior, que eu não devo me indispor? Eu não posso dizer para as pessoas que elas estão equivocadas? Ô, Herbert, eu vejo que isso pode vir de duas formas, esse anúncio. Tem um pensamento de um cristão, ele vai dizer assim, olha, se for, você precisa pregar o evangelho e se for preciso, fale. Existem momentos em que a nossa conduta ela vai gritar tanto no ouvido das pessoas que alguém vai dizer assim, você tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é.
Tem algo em você que eu não sei o que é, eu não consegui identificar. Nessa hora é o momento É oportuno. o momento chave. Que eu acho que a questão é encontrar o momento, né? Isso, Não momento é- chave. A evangelização não é apenas uma propaganda, porque a propaganda ela tem como objetivo anunciar o produto a todo custo, né? Isso. Na verdade, a evangelização tem a ver com falar com Deus no momento certo. No momento certo. Então, a sua conduta, Falar quando você... sobre Deus, né? Isso, a sua conduta, ela vai gritar para outra pessoa. Fala assim, cara, é possível, esse cara paga todos os impostos. A família é alinhada, esse cara é isso, as pessoas, ou essa mãe, ou esse pai, né? Isso vai gritar para alguém. E alguém vai dizer, tem algo diferente. Outra forma, eu acredito que essa é uma forma que a gente está meio anestesiado ainda como cristãos, que é de se posicionar. Então, nós precisamos nos posicionar diante de algumas posturas, diante de algumas condutas. Não concordo, por exemplo, teoria de gênero. Isso. Não concordo com isso. Mas Então, preciso dizer me que a gente posicionar. discorda, a gente tem que saber que um preço será pago, né? Isso. Mas eu tenho que me posicionar. Por quê? Senão vai naquilo que a gente estava falando agora há pouco. É uma verdade que também cabe. Não, mas isso aqui também é verdade. Não, não é verdade. Isso não é verdade. Sim. E aí, olha como eu vou me moldando, né? Modelando, me convencionando a outras verdades. Então, eu preciso me posicionar. Então, quando eu me posiciono, eu digo para outra pessoa assim, olha, aqui tem um equívoco. Por causa disso, disso, disso e disso. Essa verdade não serve para mim. Essa verdade não é a verdade. Então, qual é a verdade? Aí você tem toda a possibilidade de fazer o anúncio da verdade. Meu querido, é muito bom falar contigo, né? O Júnior, a gente tem uma certa amizade fora das câmeras, né? Mas assim, falar aqui é tão bom quanto falar fora das câmeras. Que Foi bom. muito bom te ouvir. Que bom. Maravilhoso. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui agregando valor, agregando conhecimento. O pessoal de casa com certeza deve ter gostado bastante daquilo que a gente ouviu de você. Que Deus abençoe a sua vida. A vocês que estão nos assistindo, a nossa gratidão. Foi um momento de crescimento espiritual, não tenhamos dúvida disso. Nós crescemos no Senhor, nós aprendemos um pouco mais. Que a gente continue crescendo na verdade, se aprofundando na verdade, se fortalecendo na verdade. A verdade é algo sólido. A verdade tem a ver com firmeza, que nós estejamos firmes na verdade, né? Coloquemos o cinturão da verdade, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 6, e sem esquecer de anunciar com o nosso comportamento e anunciar com nossas posições. Seremos confrontados e com o nosso jeito cristão de ser, a gente não pode deixar de se posicionar e pregar essa verdade que é a palavra de Deus. A gente vai ouvir um momento de oração da parte do pastor, professor Junião. Ele vai orar ao Senhor, vai pedir a bênção de Deus sobre você que está assistindo e que o Espírito Santo, ele mova o seu coração, que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por favor, pastor, ore por nós. Obrigado, pastor Hilbert, pelo convite, pelas palavras. Foi realmente enriquecedor estar com vocês aqui neste período que passamos aqui. Espero que tenha sido de edificação para todos mesmo. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu em ouvirmos, em dialogarmos, em conversarmos e compartilharmos da tua palavra. Foi um momento especial para nós, que essa verdade ela esteja sempre em nossa vida, sempre em nosso coração. Não nos deixe abandonar a verdade, Senhor. Não nos deixe sair da verdade, Senhor. Mas que essa verdade, nós possamos segui-la em todo o tempo. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo este programa neste momento. Alcance com a sua verdade para a glória do teu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Mais uma vez, obrigado, pastor. Deus Valeu. abençoe sua vida, seu ministério e até a próxima. Se Deus quiser. Lhe aguardamos aqui. Esse sofá lhe aguarda, se Deus quiser. Muito obrigado, valeu. Meu irmão, obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe o link,
De repente alguém não pôde assistir ao vivo a nossa programação, mas poderá ser abençoado assistindo a gravação. Deixe o seu joia, a gente conta com sua interação. Nosso muito obrigado, semana que vem tem mais. Deus abençoe, até mais se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.